Sorriso? Ah, saiu um sorriso. Vai fazer careca. Esse povo aí é tudo artista. Quer ser meu amigo? Ó, pode deixar que eu mexo e você olha, ó. Pode ser? Olha lá. Uma história que é nossa também, né? Porque a gente pode não ser dessa região de Santa Catarina, mas a gente é de Santa Catarina. É uma história que é às vezes um pouco apagada, um pouco deixada de canto. Eu tô adorando a cultura, é um lugar tão bonito e é uma história muito rica. Algo que eu não ia saber se eu não viesse pra cá. Então os alunos da UDESC vieram fazer uma oficina de fotografia e uma oficina de podcast com os meus estudantes do ensino fundamental. O que me chamou a atenção foi que eles começaram a questionar muito. E esse questionamento levou o assunto para outros caminhos. Então a gente acabou falando sobre, além de falar das práticas em educação no contestado, a gente acabou falando sobre educação como um todo. As crianças do contestado não se identificam com a história do contestado. Eles dizem que não querem se identificar com bandidos. O infeliz, o desgraçado, já é uma forma de desqualificação da existência daquele povo. Então, quando ele fala da capelinha, quando ele fala das casas, quando ele fala que eles não têm higiene, ele não para pensar. Por que é que essas pessoas estão vivendo em casebres com tábuas de pinheiro lascado, erguidas às pressas? Por que é que esses povoados estão sendo montados dessa forma? É a memória dos vencedores, né? Daqueles que venceram pela violência, pela repressão. Isso nos mostra que a batalha do contestado, essa guerra continua. Ela segue na memória. Meu São Sebastião Santo, de Deus querido, livrai-nos da peste e de todos os perigos. Meu São Sebastião Santo, da Virgem Assunção, livrai-nos do mal e da escuridão. Meu São Sebastião Santo, Criador dessa terra, livrai-nos do ódio e do homem em guerra. Meu São Sebastião Santo, Rosário de Maria, na vida e na morte serás nossa guia. Meu São Sebastião Santo, vos chego humildemente e peço sua bênção para toda essa gente. Guardem velas pra escuridão, reza forte, reza braba, que a fé tá com a gente bem antes de nascer. E eu vou falar só das coisas boas. Ele tem um lado bom, mas ele tem um perigo nisso também. Porque quando você esquece o que é ruim, você simplesmente apaga e você repete os mesmos erros que são cometidos. A gente não tem que apagar, a gente tem que saber o que aconteceu. O Museu de Auschwitz está aí para provar isso pra gente. A gente não tem que deixar isso aqui, esse painel aqui. Isso aqui é uma forma da gente lembrar. Porque o que é lembrado não é esquecido, mas o que é lembrado de verdade. Por que as pessoas têm uma memória afetiva militar do contestado? Porque essa memória foi cultivada por muitas décadas. Para a gente desconstruir isso, vai tempo. E aí é um processo que já vem acontecendo. Você tem muitas pessoas trabalhando ativamente nisso. Então, a questão é bom a gente falar das coisas boas? É, porque elas são intrínsecas no fato histórico. O que eu vou falar? O movimento caboclo messiânico do contestado. Vou falar do monge João Maria. Aí alguém vai pensar, pô, o cara é um charlatão que ficava passando a conversa da galera. Quem sabe
ele possa ter pensado, vamos pensar no José Maria, que é o mais discutível, ele possa ter pensado assim, poxa, eu realmente vou me aproveitar disso, mas que ele percebeu toda a bondade e o que era de genuíno, né, daqui do movimento, e realmente resolveu ajudar essas pessoas. Porque ele fazia a medicina e não cobrava das pessoas. E fazia o quê? O que ele fazia aqui era o que o Estado não fazia. E a gente pode perceber em várias circunstâncias na nossa sociedade hoje, o que o Estado faz não é direcionado para a população mais pobre, seja camponês, seja favelado, seja periférico, não importa. Não é feito. A política pública não é para pobre, não tem jeito. E o Contestado é um exemplo claríssimo disso. Eles organizam a igreja, eles carregam as imagens, eles mantêm a reza. E toda a organização funciona mesmo que eles não tenham conseguido morar de maneira ideal. Na igrejinha de madeira, onde as imagens do padroeiro São Sebastião foram carregados para os redutos, o Hospital de Perdizes dilatou-se sensivelmente. E a nossa consciência não deve sentir fortes abalos de compaixão pelas mulheres e crianças que acompanham os bandidos do Reduto de Santa Maria, desde que tenhamos sempre na mente o doloroso espetáculo imolados nas mãos de desalmados abutres. Quando o dia começou, o Reduto recebeu os primeiros disparos de obuses, cujas peças foram instaladas depois de cuidadosa referência, tomada para os tiros indiretos pelo jovem artilheiro Tenente Anor, que em dias sucessivos fizera a escolha da posição. Precisamente às 2h30 da madrugada, os bandoleiros tiveram o despertar. Comunico-vos, com pesar, que o bombardeio da artilharia não está produzindo o efeito desejado, já pela posição impraticável. Já peço o uso em transporte da munição que se acha úmida e abalada. Também influi como causa o uso do material que tem sido excessivo, conforme já comuniquei ao Sr. General Setembrino. Alzir Lima, 1º Tenente, comandante da seção de montanha. Mas nenhum espião havia com as gralhas. Estes interessantes passarinhos, aos bandos azuis reluzentes, penas aveludadas num grulhar. E o Santa Maria continuava o mesmo ponto de interrogação no mapa. Que durante a metade do mês lhe tinham arremessado bombas explosivas. Sentiam-se fortalecidos com a chegada de Aleixo Gonçalves, logo depois do assalto de 8 de fevereiro de 1915. Pio, murmura cascata, acorda roteiro, em sutil serenata, furava o rancho no meio da mata, com águas fervendo em caldeira velada. A vida inteira, subindo herdeira, no pé, a mangadeira, sem luva na mão. Bailando taio, de galho em galho. Depois, vem saber, carijo e pilão. Conheci o Contestado muito criança, conhecendo seu Pedro Filisbino lá no Taquara Sul de Cima. Reconectar com o Contestado quando eu tive que dar aula sobre isso. O que eu faço na minha escola aqui em Fraiburgo é diferente do que o Arthur faz na escola dele em Rio das Antas, diferente do que a Ellen faz em Lebon Regis, não só de professores e professoras, mas de educadores de maneira geral, educadores sociais, da cultura, dos esportes, para pensar o que é o Contestado hoje. Tem tanta gente falando sobre a nossa região, por que a gente não fala? Por que tem tanta gente discutindo o Contestado e por que nós não sabemos sobre a nossa história, né? A questão do caboclo explorado, do caboclo esquecido, né? Que hoje a gente faz com que isso não aconteça, eles são mais sensibilizados em relação a isso. Então, tanto que deu para perceber, assim, pelo momento de reflexão que eles tiveram ao redor dos túmulos. Uma coisa é representar, outra coisa é você ver aonde realmente aconteceu, né? Então, essa experiência faz com que cada vez mais eles se sintam sujeitos da própria história. E quando você vê uma montoeira né, aquele monte de estudantes assim, universitários com aquela energia, com aquela vontade, com aquela força, curiosos, ávidos pelo que você está ouvindo, para mim foi um presente.
Eu não achei que ia ser tão presente para mim, eu achei que ia não ser um presente mais para os meus estudantes. Por oportunizar eles a conhecer gente diferente, a conversar. Mas quando eu tive esse contato com isso, a energia era gigantesca. Eles trouxeram uma energia muito boa para aquela escola. Eles tomaram conta do prédio. Os alunos das outras turmas estavam todos curiosos para saber quem que era. E eu acho que é essa, a essência da escola é essa bagunça. É isso que é uma coisa que a coisa está muito regrada, muito assim, a filinha feita, a coisa construída numa linha. E, poxa, o fundamental é que haja essa bagunça, que venha essa galera e acabe com a ordem do ambiente, quebre essa ordem, vá, ocupe, faça-se ouvir, que os alunos se interessem por aquilo, que vejam daquela forma, que saibam, poxa, eu queria também fazer isso, professor. Você vai fazer de novo? Que eu queria fazer também. Foi isso que gerou depois. É coronelismo, é desigualdade social, é analfabetismo, é isolamento social, você tem tudo. Você gosta tanto do contestado, por que você gosta tanto do movimento tão sanguinário? Eu gosto do que ele representou depois, não do que os militares falaram para mim, não do que eu vi as obras discutirem, mas todo mundo estava reunido ali por um motivo ruim que aconteceu, mas aquilo provocou a gênese da criação de um novo movimento que coletivizou as pessoas. E quando a gente nega a realidade é justamente dizer, eu quero falar só do que é bom. Entende? É isso. Consiga compartilhar cada vez mais experiências e remodelar os currículos e as cabeças. Eu não conhecia tanto assim, não conhecia a história regional aqui do Contestado também. Fundamental na frente e eu só ouvi bem pouco por cima na faculdade. E agora estando aqui, podendo ver as perspectivas, principalmente ouvir as discussões entre a pessoa que mora aqui, os residentes, e ouvir o que eles acham, como eles se identificam e se conectam com essa história, é uma coisa muito interessante e abre portas para trazer novas discussões que eu não teria no meu repertório como professora no futuro se eu não tivesse vindo.